E aí, pessoal, tudo bem? A próxima função que a gente vai revisar para cálculo são as funções logarítmicas. Só que para revisar bem função logarítmica, é necessário a gente revisar primeiro o que são os logaritmos. Para isso, eu preparei 3 videoaulas para a gente. Essa é a primeira delas, onde eu vou apresentar a definição e alguns exemplos introdutórios. Na segunda, a gente vai ver as principais propriedades de logaritmos e na terceira, uma propriedade especial chamada mudança de base. Vamos começar então com a definição? Beleza, gente. Então, eu vou ler com vocês a definição aqui. Vocês vão ver que vai ser um pouco difícil de entender só pelo que está escrito. Mas depois eu vou apresentar a equação, a relação de equivalência que a gente vai apresentar e vocês vão conseguir entender melhor. Beleza? Então, olha só. Sendo A e B números reais positivos, com B diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B o expoente x ao qual se deve elevar a base B, de modo que a potência b elevada a x seja igual a A. Ou seja, então tudo isso aqui é a definição por extenso. Mas olha só, o que logaritmo quer dizer? A palavra logaritmo você pode entender como sendo expoente. Então, logaritmo é expoente. E aí, o que está dizendo esse símbolo aqui para a gente? Ó? O expoente do b, para eu obter A, é o número x. Então, significa, em outras palavras, que b elevado a x tem que dar igual a A. Então, x é o expoente de b para que a potência dê A. Beleza? A gente costuma usar esse símbolo aqui, ó. B elevado a x dando igual a A. Isso aqui é uma relação de equivalência, tá vendo essa seta aqui, ó, significa equivalente. Então, escrever isto é a mesma coisa que escrever isso aqui. B elevado a x igual a A. E essa é a definição. Se você entender bem essa definição, você consegue interpretar e entender a maior parte dos problemas que envolvem logaritmos. Beleza? Alguns nomes que a gente usa. Esse bzinho que está aqui, eu já falei para vocês, a gente chama de base do logaritmo. Esse a, que é o quanto que tem que dar esse b elevado a x, a gente chama de logaritmando. E o x é o próprio logaritmo, né? O x é igualado a esse logaritmo, então é o próprio nome dele. Uma observação importante, ó, que a gente fez lá na definição é que, olha só, a e b são números reais positivos. Então, tanto a quanto b tem que ser positivo, e a base, além de tudo, ainda tem que ser diferente de 1. É positivo e diferente de 1. Positivo significa que não inclui nem os negativos nem o zero, hein? Isso é importante também. Por quê que é necessário ter essa restrição? É necessário porque isso garante que os logaritmos desses números vão existir, né, dos positivos ali, sendo A e B positivos, então eles vão existir e vão ser únicos também. Eles garantem a existência e a unicidade. Beleza? Uma segunda observação é que, às vezes, quando a gente escreve logaritmo, a gente não coloca essa base, a gente não escreve essa base. Quando a gente não escrever, significa que a base é 10. Beleza? Como é um dos logaritmos mais usados, então convencionou. Igual a raiz quadrada, que a gente não coloca o índice 2, que a gente já sabe que o índice é esse aí, a gente no logaritmo quando não coloca, significa que a base é 10. Beleza? Agora vamos fazer alguns exemplos de logaritmos para a gente entender melhor essa definição. Primeiro, log de 8 na base 2. O que você tem que pensar? Qual que é o expoente do 2 para resultar em 8? Ou seja, 2 elevado a quanto que dá 8? Se você pensar bem, 2 elevado ao cubo dá igual a 8, né? Então esse logaritmo vale 3. É isso. Esse outro aqui, ó, log de 9 na base 3, ou seja, 3 elevado a quanto que dá 9? 3 ao quadrado. Então esse logaritmo vale 2. Se você interpretar logaritmo, a palavra logaritmo, como sendo expoente, fechou. Expoente do 3 para resultar em 9. O expoente é o 2. Aqui, 2 elevado a quanto que dá 1 quarto? Ó, 1 quarto, você teria que inverter esse 2, primeira coisa, né? Esse 2 teria que virar 1 meio. E o meio para 1 quarto, você teria que levar ao quadrado, não é? Então, para você ter essa função de inverter, a gente já sabe que é um expoente negativo. Então, esse logaritmo vai ser negativo. E vai ser 2 elevado a menos 2, né? Do meio para 1 quarto, você tem que levar 2. Então, esse logaritmo vale menos 2.
Log de 6 na base 6. 6 elevado a quanto que dá ele mesmo? Elevado a 1, né? Sempre que você tiver a base e o logaritmando iguais, esse logaritmo vai valer 1. Log de 100. Repare que aqui não está escrito a base. Quando não está escrito a base, o que a gente convencionou? Que ela vale 10. Então eu tenho que pensar aqui, 10 elevado a quanto que dá 100? E aí, se você pensar bem, é 10 ao quadrado, né? Então esse logaritmo vale 2. Esse outro, log na base 5 de 1. Lembra que o que tem que ser diferente de 1 é a base. O logaritmando não tem problema. O logaritmando só tem que ser positivo. A base é que tem que ser, além de positivo, diferente de 1 também. E aí você pensa, 5 elevado a quanto que dá 1? Para elevar e dar 1, tem que ser elevado a 0, não é? Então esse logaritmo vale 0. Sempre que aqui for 1, já é uma outra propriedade, que daqui a pouco eu vou dar uma resumida nelas todas. Sempre que o logaritmando for 1, o nosso logaritmo vale 0. Que sempre a base elevada a 0 vai dar igual a 1. Agora esse aqui, ó, log de raiz de 7 na base 7. Você lembrar lá da parte de potenciação de expoentes racionais, que a gente revisou em algumas videoaulas anteriores aí, você vê que o 7 tem que ser elevado a meio para dar raiz de 7. E esse aqui, 4 elevado a quanto? 4 elevado a quanto que dá 8? Esse aqui é um que você não consegue fazer de cabeça. Todos esses outros a gente conseguiu. Deu para fazer direto, sem conta nenhuma. Mas se você pensa, ó, 4, se fosse elevado a 1, dava o próprio 4, não dava 8. Se fosse 4 elevado ao quadrado, dava 16. Dava mais que 8. Então, quer dizer, 1 dá menos e 2 já passa. Então, esse logaritmo tem que ser uma coisa entre 1 e 2, mas entre quanto? Que valor? Quando é esse caso, a gente costuma fazer o seguinte, ó, a gente chama de x. E aí eu vou usar a definição. 4 elevado a x tem que dar igual a 8. Beleza? Então vamos ver se a gente consegue chegar no valor de x agora, porque de cabeça não deu para fazer. Eu tenho aqui uma equação que a gente chama de equação exponencial. Eu tenho uma igualdade envolvendo o x no expoente. E para resolver essa equação exponencial, eu vou tentar deixar os dois na mesma base, os dois membros. 4 elevado a x, eu posso pensar que é 2 ao quadrado. Aliás, pensar só no 4. 4 é 2 ao quadrado e o 8 é 2 ao cubo. Então eu consigo deixar a mesma base dos dois lados. Então eu vou transformar aqui o 4 no 2 ao quadrado e o 8 no 2 ao cubo. E aí eu vou usar a propriedade de multiplicação dos expoentes, né? Que é potência de potência. Aí vai ficar 2 elevado a 2x igual a 2 ao cubo. Se você tem duas potências igualadas com a mesma base, os expoentes têm que ser iguais, necessariamente. Se a base é igual, o expoente vai ter que ser igual. Ou seja, 2x vai ter que ser igual a 3. E 2x sendo igual a 3, você divide tudo por 2, fica x igual a 3 sobre 2. E x era o nosso logaritmo. Então pronto, está respondido. O logaritmo de 8 na base 4 é 3 sobre 2. Pegaram a ideia? Quando não der para fazer de cabeça, chama de x, usa a definição lá, aquela equivalência que a gente viu, e tenta igualar as bases, né, para tentar chegar numa equaçãozinha que você consiga descobrir esse valor aí. Isso me diz que 4 elevado a 1,5, 3 sobre 2 é 1,5. 4 elevado a 1,5 dá 8. Beleza? Vamos para mais algumas consequências da definição, né? A gente viu a definição, vimos os exemplos, e agora vamos tentar generalizar algumas coisas que a gente percebeu com esses exemplos aí, ó. Primeira coisa, vamos pensar qual que é o logaritmo na base b de 1. A gente comentou agora há pouco. Sempre que o logaritmando é 1, esse logaritmo vale 0, né? Não importa a base. Para ele dar igualada a 1, a potência tem que ser b elevado a 0. Então esse logaritmo é 0. Sempre que forem iguais aqui, ó, a base e o logaritmando, o valor do logaritmo é 1, né? Afinal de contas, b elevado a quanto que dá o próprio b? b elevado a 1. b elevado a quanto que dá b elevado a n? Ué, a própria pergunta já está com a resposta, né? b elevado a quanto que dá b elevado a n? É o n. b elevado a n fica igualado a b elevado a n. Beleza? Essas três iniciais, assim, eu sinceramente não acho que você precisa decorar isso. Isso aqui vem automático pela definição. Essa última só que não sai direto, assim. Se você bate o olho, parece até complicado demais, né? Olha só o que ele fala. Quanto que vale b elevado ao logaritmo na base b de um número a?
Então é um b elevado ao logaritmo na base b de um número a. Isso aqui a gente vai ver que sempre vai valer a. Parece estranho, né? Por que isso aí? Isso aqui é uma aula de revisão, não estou demonstrando quase nada, mas essa especificamente eu vou demonstrar, porque realmente é difícil de acreditar. Pensa no seguinte, vamos chamar esse... Esquece o b elevado a log na base b de a. Vamos pensar só no log na base b de a e vamos chamar de x. Certo? Então pega esse logaritmo, chama de x. Isso significa que b elevado a x tem que dar igual a, não é? É parte da definição. Agora, o que a gente está querendo aqui calcular? A gente quer o b elevado ao log na base b de a. Só que isso aqui, ó, b elevado a log na base b de a, não é a mesma coisa que b elevado a x? Porque lá em cima eu chamei log de b na base a de x, não foi? Então esse fica b elevado a x. Só que b elevado a x, o que eu concluí lá em cima? Que valia o próprio a. Então quer dizer que o b elevado ao logaritmo dá o próprio logaritmando. Interessante, né? Parece até complicadinho, né, de aceitar, né? Mas é simples até a demonstração. Olha um exemplo prático. Se você tem lá 2 elevado a log na base 2 de 5, isso dá o próprio 5. É isso. Se o número que você está na base da sua potência e o número que está na base do seu logaritmo são iguais, você pode igualar simplesmente ao logaritmando. Beleza, gente? Essa era a primeira videoaula de revisão de logaritmos. Na próxima, agora, a gente vai ver algumas propriedades interessantes e aplicações delas também. Tudo bem? Então ficamos por aqui por enquanto. Até mais. Tchau para vocês.